E aí, tudo bem? A gente vai tentar começar aí com um novo formato de vídeo. Eu não estou dispensando o uso da lousa, que nem eu fiz em algumas aulas, mas estou tentando uma nova forma aí. Se achar que assim fica adequado, se achar que assim fica ruim, vai dando feedback para eu poder saber qual é o formato de vídeo que fica melhor. Pode ser que assim fica melhor para resolver exercícios ou, sei lá, a partir da teoria. Pode ser que na lousa, não, na lousa fica melhor isso. Será legal o feedback aí para ter uma ideia, certo? De como que seria melhor aí para a exposição das aulas. Nessa aula aqui especificamente eu vou falar sobre o círculo trigonométrico. Sabe quando a gente precisa saber ângulos maiores que 90 graus, por exemplo? Quando pede as funções trigonométricas seno, cosseno, tangente de valores como 150 graus, 120 graus, 225 graus. Aparentemente, nós temos que decorar, nós temos que saber muitos valores. No entanto, o círculo trigonométrico ajuda a gente a ver que existem simetrias que fazem com que os únicos valores que a gente precisa saber são aqueles que já eram necessários antes, 30, 45, 60 graus. Então, quando pede, por exemplo, um seno de 120 graus, a gente vai tentar relacionar com esses ângulos aí que a gente já conhece, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Aqui, vou desenhar aqui um círculo. Esse círculo trigonométrico, ele sempre tem um eixo na vertical e um eixo na horizontal. Em que o eixo na horizontal, ele está apontando para a direita, é a função cosseno de x. E o eixo vertical, ele é seno de x. Beleza. Veja que ambos têm x, em que esse x representa o quê? O ângulo que eu estou falando aqui, o ângulo do qual eu estou tratando, certo? Então, uma coisa que a gente vai ver ao longo... O que esse círculo representa, né? A gente vai colocar ao longo desse círculo os posicionamentos dos ângulos que a gente precisa. Então, por exemplo, eu vou precisar posicionar o meu ângulo de 120 graus. Onde que eu ponho ele? Então vai ser ao longo desse círculo, sempre em cima, inclusive, da circunferência, né? Estou falando de círculo e circunferência, mas é bom ter bem claro aí a distinção dos dois. Eu estou falando de círculo, lembra que círculo é uma área, se trata de toda a área. Mas o que a gente vai utilizar aqui de fato, através dos ângulos, seria a circunferência, ou seja, somente essa parte branca que está aqui. Toda essa área preta que está aqui dentro, a gente esquece. Mas enfim, eu vou tratando aqui como semelhante, e isso aí, essa distinção realmente pode ser bastante útil saber mesmo quando a gente entra em geometria. Estou deixando a distinção aqui, mas eu vou tratando isso de forma indistinta daqui para frente, tá? Então, uma coisa que tem que ter claro é, quando a gente for tratar dos ângulos, a gente tem que saber primeiro os ângulos principais, os posicionamentos principais, que são justamente os que estão nesses quatro cantos aqui. Então, vamos começar com 0 graus e a gente vai indo no sentido anti-horário. Então, aqui seria 90 graus. Quando eu falo 0 graus, ó, eu estou falando desse aqui. Deixa eu contrastar aqui com uma cor com branco, ó, esse daqui. O 90 graus ele estaria posicionado aqui. O 180 ele vai estar posicionado aonde? No lado diametralmente oposto ao zero. Está lá do outro lado. E o 270 ele é diametralmente oposto ao 90. Ele está aqui embaixo, certo? E aí tem também, a gente acaba representando, porque às vezes aparece, o 360. O 360 ele é exatamente a mesma posição do zero. Ele é o próprio zero, porque aí ele completa um ciclo inteiro. Se, por exemplo, fala do ângulo de 400 graus, que ângulo seria esse? Aí a gente já está repetindo, a gente já está entrando na segunda volta. Ele é exatamente o ângulo de 40. Por quê? Porque o 400 excede em 40 graus o 360, a volta completa. Tá? Então, beleza. Aí uma coisa também importante. Quando a gente tratar, por exemplo, da função cosseno, a gente meio que, vamos dizer, apaga a função seno e a gente só trata dessa função que está deitada aqui. Apaga, o que eu quero dizer, a gente não vai se preocupar com a função seno, a função que está de pé. Então, por exemplo, quando eu estiver falando de cosseno, o que estiver daqui, desse ponto, o ponto que está o seno aqui, essa reta aqui, esse ponto, ele daqui para a direita, ele vai ser positivo. Daqui para a esquerda, ele vai ser negativo. Então, se eu, por exemplo, pego aqui, ó, esse ponto aqui, eu não sei quanto é,
nem estou tratando disso ainda numericamente, tá? Mas se eu venho e faço a projeção, ó, sobre o eixo do cosseno, perceba que ele está numa região negativa. Então, necessariamente, esse ângulo, qualquer ângulo que esteja aqui, ele é negativo. A gente sempre encontra as funções trigonométricas seno e cosseno fazendo a projeção. O que é a projeção? É sempre o quê? A gente pega, a partir do ponto, a gente traça, a gente prolonga, de modo a encontrar um dos eixos, o eixo do nosso interesse. Se for seno, a gente prolonga para cá, e se for cosseno, a gente prolonga para baixo, de modo que ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, perceba, um ângulo de 90 graus até chegar no eixo. Então, por exemplo, veja que aqui, ó, atingiu esse ponto do cosseno. Qual seria o valor? Se a gente tivesse uma régua para medir, a gente falaria, ó, o valor do cosseno é esse daqui. A gente mede com a régua, sei lá, vou chutar aqui um valor, 0,8. Ah, 0,8, então significa que esse valor de cosseno desse ângulo, que é um ângulo entre 90 e 180, vale menos 0,8. Tá? Por que o menos? Porque, veja, ele está numa parte, numa porção em que o cosseno é negativo. Aproveitando que eu falei desse 0,8, só uma exemplificação, mas é importante lembrar que as funções seno e cosseno, elas não podem estar num valor maior que 1 ou menor que menos 1. Então, sempre que a gente estiver falando dos dois, ó, vou colocar aqui, ó, seno de x, ele é menor ou igual a 1 e ele é maior ou igual a menos 1. E a cosseno de x seria como? Mesma coisa, menor ou igual a 1, menor ou igual a menos 1. Claro que para isso acontecer, são ângulos diferentes, né? A gente não consegue com que seno e cosseno seja 1 ou menos 1, tenham os valores idênticos sempre, tá? Então, é isso sobre a função cosseno. A função seno é a mesma coisa, só que eu vou projetar o quê? Eu vou projetar aqui, ó, sobre esse eixo vertical, ó, formando esse ângulo de 90 graus, de modo que, como que a gente calcula o seno? Se a gente tiver uma régua, a gente consegue saber esse valor exato. Sei lá, vamos supor que aqui seja 0,6. Ah, e ele está numa porção, que eu não falei, mas ó, tudo que tiver daqui para cima, do eixo cosseno para cima, é positivo no seno. E daqui para baixo é um negativo no eixo seno. Ou seja, quando eu pego esse valor aqui, desse ângulo, e projeto aqui, ó, esse tamanho e eu quero saber o seno, esse tamanho é o valor do meu seno. Então, qual que é o seno desse ângulo aqui especificamente? Esse ângulo é, o seno dele, se eu falei que é 0,6, então é mais, seno desse ângulo x é mais 0,6, tá? Estou chamando esse valor de x. Tanto faz. Tudo bem? Aí você fala, beleza, eu entendi, mas a gente não usa régua. Exatamente. Então, os ângulos que vão aparecer para a gente vão ser quais ângulos? Vão ser aqueles que a gente já conhece. Aqueles cujos valores a gente não vai precisar de uma régua, a gente já sabe de cabeça. Que é o quê? É a tabela de seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 graus, tá bom? Eu ainda não falei de tangente, eu vou tratar ele já já. Então, uma coisa aqui, ó, que é importante saber também. Isso aqui, se a gente for olhar nessa circunferência, tá vendo esse raio, ó, que vai do centro até aqui? Isso aqui tem valor 1, é o valor máximo. Por isso que eu falei que o seno e o cosseno eles podem variar de valores de 1 a menos 1. Por causa disso, ó. Porque aqui, por exemplo, a gente já consegue saber qual que é o cosseno de 0. Veja que ele está bem em cima da onde, ó. Ele está bem aqui. Ele está no próprio valor o quê? 1. Se a gente pegar o 0 e projetar no eixo, no nosso eixo do cosseno, isso significa o quê? Que a gente pode, projetando aqui, a gente já enxerga direto que é o quê? Ele já cai no próprio, ele está em cima do próprio eixo do cosseno, que vale 1. Do mesmo modo, a gente pode fazer para o seno. Pega aqui esse azul e projeta isso no seno. Então lembra que eu falei? Esquece do cosseno, finge que ele não existe e projeta no seno. Projetando, vai ficar um tracejado bem aqui, de modo que, olha, vai cair num ponto em que seno é 0. Porque eu falei, o que está para baixo é negativo, o que está para cima é positivo. E o que está bem nesse meio aqui é 0. Então por isso que seno de 0 é 0. Esse ângulo que eu estou pegando aqui é exatamente o 0 graus, tá? Então, ó, vou colocar aqui. Então, a gente consegue ver que cosseno de 0 é 0. Desculpa, 1. Que eu mostrei aqui, ó. O cosseno, ó, ele está bem em cima desse valor que é 1. Lembra disso? Então, cosseno é 1. E o seno? O seno, sim, é 0.
Porque na hora que a gente projeta, ele cai bem nesse ponto aqui, entre o positivo e o negativo, que é o ponto nulo. Tá? E aí a gente pode fazer isso para os outros, 90, 180, 270. Veja que esses você não decorou, mas basta olhar no círculo trigonométrico que é tranquilo de enxergar. Agora vamos ver no 90 graus. No 90 graus, qual que é o cosseno? A gente pega esse ângulo. Se a gente quer saber o cosseno de 90, a gente vai projetar sobre o eixo cosseno. Então eu vou projetar ele aqui. Ó. Na hora que eu projeto, ele cai bem no meio do cosseno. Ó. No meio que eu quero dizer é entre o negativo e o positivo. Por isso que o cosseno de 90 vale 0. E o seno? O seno a gente tem que projetar sobre o eixo seno. Mas veja que ele já está em cima do próprio eixo seno. Então ele é meio que a própria projeção, vamos dizer assim. Então ele está no próprio valor o quê? 1. Lembra que esse valor também é 1. Eu só assinalei esse como 1, mas todos eles aqui têm valor 1. Então vai ficar aqui o seno de 90 é 1. Beleza, e aqui? O de 180 também vale 1, só que é 1 negativo, né? Eu vou colocar aqui porque eu só estou interessado no valor e não no sinal. Então significa que aqui, ó, o de 180, eu quero o cosseno 180. Ele já está em cima do próprio eixo cosseno. Só que ele está em cima num valor de estado de 1 daqui, distante de 1, e só que na região negativa, né? Então a gente fala que o cosseno de 180 vale menos 1. E o seno de 180? Só para reforçar, por que o cosseno de 180 vale menos 1? Porque ele já está em cima do próprio eixo. E o seno? O seno, a gente faz a projeção até aqui e vê de novo que ele dá bem no meio, dando um seno de 180 igual a 0. Deu para entender a ideia, então? É isso que você vai aplicar. Beleza, e como que isso se aplica, então, para entender os outros ângulos que a gente já conhece, né? De 30, 45 e 60. Então, eu vou desenhar um outro aqui, para não poluir demais aquele. Então, vou desenhar outro círculo trigonométrico com as mesmas características, tá? Então, eu vou ter aqui um cosseno. Desculpa, é um seno, né? O que está de pé, um cosseno deitado. Sempre assinala, tá? Vou colocar, então, cosseno aqui. Identifique seus ângulos, seus eixos. E aqui é o seno de x. Então, só para reforçar aqui. Esse valor, quando a gente está falando aqui, esse é o primeiro quadrante. Quando a gente está falando dessa região, dessa faixa, esse é o segundo quadrante. Quando a gente está falando dessa outra, é o terceiro. E aqui é o quarto quadrante. Veja, a leitura é no sentido anti-horário das regiões, tá? Então significa que, se a gente estiver falando do primeiro quadrante, o nosso seno, ele tem um valor que positivo, porque ele está acima, ele está na porção superior do eixo. E se eu tiver, ainda falando do mesmo ângulo, né? Do cosseno, ele está para a direita, também na região positiva do nosso eixo cosseno. Então perceba, aqui tanto para o seno quanto para o cosseno são positivos. E aqui no nosso lado esquerdo, eu vou colocar assim, positivo, positivo. Quando a gente estiver falando desse segundo quadrante, a gente vai ver que o cosseno é negativo, porque qualquer ângulo que esteja aqui em cima, ele vai projetar sobre o eixo cosseno como, eu quis falar de uma faixa de valores, né? Eu coloquei esse traço contínuo para falar de uma faixa de valores de ângulo. Se eu pegar esse ângulo e projetar, dá um valor negativo. Se eu pegar esse ângulo e projetar, dá um valor negativo. Igualmente para esse, igualmente para esse. Então, para qualquer valor do segundo quadrante, a gente tem um cosseno negativo. Mas o seno continua positivo. Por quê? Porque ele continua projetando no eixo seno uma porção positiva dele, ainda na faixa superior. Por isso que ele é positivo. Quando a gente estiver falando do terceiro quadrante, o que acontece? Toda essa região, projetando o cosseno, ainda dá negativo. Então o cosseno aqui é negativo. E para o seno, qualquer ângulo que eu tiver, a projeção vai dar agora em quem? Na parte negativa do eixo seno. Então vai ficar negativo para o seno também. E aqui, por fim, no quarto quadrante, a gente vai ter que o cosseno, sendo qualquer faixa de valores aqui, ele vai dar o quê? Pega qualquer ângulo daqui e projeta sobre o eixo cosseno. Vai dar o quê? Uma porção positiva do eixo cosseno. Portanto, aqui vai ficar positivo para o cosseno. E para o seno, veja que ele ainda está numa região abaixo. Se a gente fazer as projeções, para qualquer ângulo que você tiver, ele vai dar uma parte negativa do eixo seno. Então vai ficar negativo para o seno. Beleza? Então são essa a nossa análise de sinais aí para os quatro quadrantes aí possíveis, tá? Veja que o seguinte,
Por que colocar seno e cosseno positivo e negativo? Porque a matemática fica muito mais fácil quando trabalha com números positivos e negativos. Mas veja só, eu já retorno aqui. Só para dar um exemplo, para ficar mais claro onde isso se aplica de certo modo. Talvez você já tenha visto, né, no mapa o planisfério. O que é o planisfério? Bom, a Terra é redonda, certo? E ela é planificada. Aí ela é planificada, claro que ela não é desse formato, né? Eu aproximei o desenho, mas ela tem um formato mais o quê? Abaulado. Ela tem um formato em que ela tende a ser mais esticada na horizontal. Ela tende a ser mais puxada na horizontal e mais um pouco achatada na vertical. Então, estou exagerando aqui, mas é mais ou menos esse formato. E também tem o que a gente chama de eixo seno, né, que é esse eixo que está de pé, a gente tem também no nosso planisfério. Na verdade, não só no planisfério, né? A gente usa muito na Terra para identificar as coordenadas, a gente utiliza esse eixo de fato. E aqui a gente tem um outro também, que seria o nosso eixo cosseno. Só que eles não são chamados de eixo seno e cosseno. Você já deve ter ouvido falar. Aqui é um meridiano de Greenwich. Tá? Então ele define o nosso ponto, vamos dizer, a nossa divisão ali, o nosso zero, o marco zero, de quando a gente estiver falando da nossa vertical. E aqui a gente tem quem? A linha do Equador. Ele é quem divide a nossa linha zero quando a gente estiver falando da horizontal. Aqui, na verdade, usa outra nomenclatura. Né? A gente não fala horizontal e vertical, a gente fala latitude e longitude. Tá? E aí, em vez de a gente ficar identificando por sinais, que nem eu fiz... Opa, deixa eu voltar aqui. Em vez de identificar por sinais, como a gente trabalha ali, a gente aqui identifica de outra maneira. Em vez da gente falar que aqui é positivo para a linha de Equador, não, a gente fala o seguinte. Aqui é região leste e aqui é região oeste. Então, tudo que estiver à direita, então, seja essa região aqui ou essa, a gente está falando de região leste. Então, vou colocar aqui, ó, leste e oeste. E isso quando a gente está falando só da linha do Equador. E o meridiano de Greenwich? Desculpa. Isso que eu falei é com relação já ao meridiano de Greenwich. A gente divide o que? Em oeste o que está para a esquerda e leste o que está para a direita. E com relação à linha do Equador, o que está para cima é o norte. Então tudo que está para cima é o norte. E tudo que está para baixo é o sul. Então veja que a gente consegue dividir a Terra em 4 regiões. E não basta somente dar uma informação. Ah, estou no norte. Porque falar que está no norte pode ser tanto à esquerda quanto à direita. Então, por isso que você precisa de mais uma informação, mais um eixo para você conseguir identificar exatamente a porção. Só que, claro, né, só isso não basta para identificar em qual ponto da Terra você está. Aí, o que foi convencionado foi tratar isso, em vez de tratar em números como a gente conhece ali, que eu falei que se limita a 1, aqui são tratados em graus. Tá? Aqui, no caso do norte, ele vai de 0 a 90 graus norte, ou de 0 a 90 em graus sul. Aqui, quando a gente está falando quanto a leste e a oeste, ele vai de 0 a 180 graus. E aqui também de 0 a 180, só que uma coisa é 180 a leste, outra coisa é 180 a oeste. Então, só para você ver que ó, é muito análogo isso tudo. Ó. Quando a gente fala das coordenadas geográficas, é perfeitamente análogo. Só que aqui, ó, em vez de falar de positivo e negativo, a gente fala de leste, oeste, norte e sul. Em vez de falar de números de 0 a 1, a gente fala de ângulos de 0 a 90 ou 0 a 180. Tá? Então veja que é bastante análogo essa situação. Legal. Então voltando aqui ao meu círculo trigonométrico. Vamos supor agora, vamos falar já de números. Agora aplicando precisamente. Agora que você já entendeu como que funciona todo o círculo trigonométrico, agora fica muito mais fácil para entender, por exemplo, como que funciona seno e cosseno de valores diversos aí. Então vamos supor agora, estou pegando um número qualquer aqui, seno de 150 graus. Quanto é seno de 150 e cosseno de 150? Legal, então vai ficar assim. Ó. O seno de 150, uma coisa que eu acho legal, pelo menos no início, para quem tem dificuldade, de identificar. Ó, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270. Se quiser colocar o 360, pode pôr, né? Eu acho que essa informação não vai atrapalhar, mas não aparece menos, mas pode colocar só por precaução. Seno de 150. Então, olha, 150 graus. Ele está em qual quadrante? Primeiro identificar o quadrante. Veja que ele está aqui nesse segundo quadrante, certo? Por quê? Ele é maior que 90 e menor que
180. Então eu vou pegar e identificar ele aqui. Qual é o ponto que ele está? Sei lá, arbitra um valor qualquer. A gente não precisa, não tem necessidade de ter precisão aqui. Estou chutando aqui e eu de fato não sei. Eu estou chutando aqui e vai ver que isso não prejudica qualitativamente no que a gente precisa chegar. Beleza. Bom, eu quero saber qual que é o meu... Aliás, antes de falar de seno e cosseno, então aqui é 150 graus. O que a gente faz? A gente conecta esse ponto à nossa origem. Isso aqui é o que a gente chama de origem, né? Porque tanto o seno quanto o cosseno ele é zero. Então eu vou conectar a origem ao ângulo. Então, legal, conectei. E aí eu sempre faço o seguinte. Eu sempre conecto, eu ligo um ângulo com relação à horizontal. Se o meu ângulo estiver nesse segundo quadrante, eu vou conectar com 180. Se ele estivesse por aqui, ó, por exemplo, se ele estivesse aqui embaixo, eu ia conectar com o 180 também. Eu ia fazer o quê? Ia conectar a origem, ia conectar ele aqui, ó. Agora ia formar o ângulo com relação ao 180 também. Se ele estivesse aqui no primeiro ou no quarto quadrantes, eu ia conectar com quem? Com zero. Então, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui. Então, eu ia fazer esse ângulo com relação à nossa horizontal. E nunca com relação à vertical, porque pode ter questões que isso começa a inverter a lógica, então torna um pouco mais chato, tá? Aqui é menos conta que a gente precisa fazer. Então, qual é esse valor que a gente tem aqui de ângulo para que aqui seja 180? Ué, a gente saiu de 0, foi até 180. Para chegar no 150, a gente tem que subir quanto? 30. Então, aqui é 30 graus. E aí uma coisa muito interessante, ó. Por exemplo, a gente quer saber o seno, então eu vou fazer a projeção do seno aqui, ó. Veja que fazendo a projeção do seno eu encontro esse valor. Mas quanto que é isso daqui? Lembra? A gente não trabalha com régua. Então a gente tem que saber quanto que é esse valor já de cabeça. Bom, se a gente tem que saber esse valor de cabeça, significa que ele já é um daqueles valores decorados, tabelados que a gente sabe. E o cosseno? O cosseno ele está por aqui, ó. Tá? Beleza. Aí, sempre que a gente está aqui, como a gente não sabe exatamente o valor, a gente faz o quê? A gente pega e espelha esse ângulo para cá. Por que para cá? Por que a nossa direita aqui? Porque entre 0 e 90 estão os ângulos que a gente conhece. Aqueles ângulos lá, 30, 45, 60. Então eu vou jogar para lá porque deve ter a ver com algum desses ângulos. Então na hora que eu espelho, ó, eu vou fazer assim, ó, vou dar uma simetria. Vem para cá e faço aqui, ó. Então veja que eu cheguei exatamente em quem? No primeiro quadrante, que é onde está o meu ângulo de interesse, o ângulo que eu já conheço, né? E quanto que vale esse daqui? Esses triângulos são congruentes, tá? Quando eu falo triângulo, ó, eu estou pensando nesse daqui, ó. Eu vou fechar aqui para ficar mais claro. Onde está em vermelho, tá vendo? Ó? É esse triângulo aqui que eu estou falando. Bom, esse triângulo é congruente a qual? Esse triângulo é congruente a esse daqui, ó. Sobe e vem para cá. Esse outro vermelho é à direita, tá? Então, como eles são congruentes, não só são semelhantes como congruentes, então, ó, 30 graus. 30 graus aqui. Então, beleza. Então, quanto que vale aqui? Saiu do zero e subiu quanto? 30. Ele é o próprio valor 30. Então, esse daqui ajuda a identificar o nosso ângulo. Se aqui é 30, aqui é 30. Pronto. Então, o que significa? Ó, eu vou projetar o cosseno também. Veja que o nosso seno, em ambos os casos, deu exatamente o quê? O mesmo. Tanto o 30 quanto o 150 caíram no mesmo ponto. Isso significa, então, uma coisa. Que o meu seno de 150 é exatamente igual ao meu seno de 30. E aí, nessa hora, você tem que saber qual que é o seno de 30. Meio. Beleza. E no caso do cosseno? Olha só, o cosseno, aparentemente, você fala, deu valor divergente. Por quê? Olha, aqui ele está dando de um lado, aqui deu do outro. Mas lembra que eu falei que os triângulos são congruentes? Isso significa que esse lado aqui, ele é exatamente igual a esse lado aqui, ao verde da direita. Então, se aqui vale, sei lá, estou chutando, tá? Vou chutar um número, meio, aqui vale meio. Quando eu falo que aqui vale meio é em módulo, né? A gente sabe que aqui está na região negativa, então está à esquerda. Então significa que meio, quando eu falo, é assim, estamos medindo com a régua, a gente não está preocupado com o sinal, tá? Então significa que aqui, aí por convenção do sinal, aqui é o meio positivo, aqui é o meio negativo, tá? Então o que isso significa? Que o cosseno de 150, ele é igual ao cosseno de 30. No entanto, os sinais estão trocados, porque aqui está positivo na porção positiva do cosseno e aqui está na região negativa do cosseno.
Por isso, então, que a gente diz que cosseno de 150 é igual a menos cosseno 30. Quanto que é cosseno de 30? Aí você tem que lembrar. Ah, raiz de 3 sobre 2, legal. Com um sinal de menos. Então, cosseno de 150 vale quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Não pode esquecer do sinal, senão fica errado. Tá? Então, é assim que a gente vai fazer. Deixa eu pegar mais um ângulo aqui para ficar claro isso. Vamos supor agora, eu vou fazer um outro aqui para não poluir demais esse outro. Vou fazer um novo círculo trigonométrico. Aqui. Meu eixo cosseno deitado, meu eixo seno de pé. Então, eu vou supor agora um outro caso aí, 120. Então, eu quero 120 graus. Me fala, então, quanto que é seno de 120 e cosseno de 120. A gente vai fazer o quê? A mesma ideia. Então, vai ficar assim, ó. Pego e jogo para cima aqui. Então, vai ficar... Aliás, vamos identificar antes, né? Eu acabei me precipitando. De novo, como que a gente começa? Vamos começar colocando os pontos principais. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Beleza? Põe os principais. Vamos pôr 360 também por precaução. Legal. Onde está posicionado o meu 120 graus? Concorda que também é entre 90 e 180? Eu acho que é tranquilo enxergar isso, né? Então, sei lá, vou supor que 120 é mais perto de 90, eu vou pôr um pouco mais para cima. Legal, então aqui está meu 120. Eu vou conectar ele com a origem. Perfeito, então é esse meu ângulo de 120. Lembra que o nosso ângulo que eu falei é com relação horizontal? Vamos demarcar esse ângulo. Bom, aí a gente faz o quê? Vai de 0 a 180. Mas não é o 180, eu tenho que chegar no 120. Então do 180 para o 120 eu tenho que subir quanto para chegar aqui? 60 graus. Então, do 180 para o 120, esse arco externo é igual a esse arco interno. Por isso que eu primeiro falo dele para depois colocar aqui, eles são iguais. Então, de 180 para 120 é 60 graus. Tá? Então, beleza. Sendo assim, vamos fazer o que agora? Se você quiser já fazer o traço, né, tracejar aqui. Ó, aqui, esse é o meu valor de cosseno e esse é o meu valor de seno. Vamos fazer agora, vamos fazer o espelhamento, né, a simetria. A simetria vai ficar como? Eu vou pegar esse ponto e jogar para cá. O espelhamento dele está aqui, né? De modo que, conectando a origem a ele, fique assim. E lembra que eu falei? Eles são congruentes, então eles conseguem formar triângulos congruentes. Então aqui também é 60 graus. De modo que aqui dá direto o quê? De 0 a 60 graus dá 60 graus. Veja que fica direto. Olha o problema que teria se a gente fizesse o quê? De 90 para 120 dá 30 graus. Aí a gente demarca ele com relação ao 90. Isso não está errado, mas isso pode gerar dificuldade. Aí você vai fazer o quê? 30 graus aqui. Desde que para você seja tranquilo enxergar os 60 graus, beleza, isso aí esteja bem, pode até fazer. Mas o que pode surgir de dúvida é você achar que você vai trabalhar com seno e cosseno de 30 graus. E aí que está errado. Aqui nesse caso, sempre que a gente joga com o valor com relação horizontal, esses daqui, ó, veja que ele é sempre o próprio ângulo. Ó, 60 aqui, 60 aqui, é sempre o mesmo ângulo. E naquele caso, você tem que fazer a conta duas vezes, ou seja, você tem que fazer o quê? Ó? Se você marcar com relação à vertical, você tem que falar que aqui é 30, ou seja, você fez a conta de 120 menos 90, você espelha, e aí você tem que fazer de novo 90 menos 30 para chegar no 60. Veja que você faz duas contas. Uma para encontrar esse 30 aqui, espelha, e o outro para encontrar esse 60 aqui, fazendo 90 menos 30. Ok. O jeito que eu estou explicando para vocês não precisa disso. Eu faço uma vez só, o 180 para o 120 demarcando 60 e depois não preciso mais. Por quê? Porque eu já sei que esses dois vão ser iguais entre si. E que esse também vai ser igual entre si. Então veja que eu não preciso fazer conta. Uma conta a menos. Aí você fala, mas são duas contas fáceis. Pode até ser. Mas é bom a gente minimizar passos. Se chega ao mesmo resultado, você prefere chegar no caminho mais longo ou mais curto? Mais curto, né? Então vamos minimizar passos para evitar, por exemplo, erro de conta por distração. Esse que é o objetivo, tá bom? Então voltando,
Legal, encontrei aqui o meu 60. Então, a gente já pode, se você já quiser colocar, deixa um espaço para os sinais, tá? Então, você já coloca seno de 60 e cosseno de 60. Então, eu deixei um espacinho aqui para ver como é que ficam os sinais. Veja que quando eu projeto aqui, ó, o seno é positivo, o cosseno também. Eles são positivos. E aí, então, desculpa, aqui eu coloquei 120, era para ser 60, né? Não faz sentido igualar o 120 com ele mesmo. Quer dizer, até faz, mas não ajuda em nada. Então, 60 graus. Legal. Então, a gente consegue ver aqui que o seno, ó, eles estão exatamente na mesma altura. Tá vendo que o ponto é coincidente? Então, o seno, ele é igual, o seno de 60 é igual ao seno de 120, é idêntico. Então, você nem precisa colocar sinal. Ou se você faz questão, pode colocar o positivo, porque não precisa trocar sinal. O cosseno, ele precisa, ó. Aqui, ó, tá vendo que ele está para cá, para a esquerda, e aqui está para a direita. O tamanho é idêntico, o valor de espaço é idêntico. Mas está vendo que aqui é na porção positiva e aqui é na porção negativa? Então, por isso que a gente fala que um é igual ao sinal contrário do outro. Sempre que a gente quer tratar com o sinal contrário, a gente vai e coloca o menos. Perfeito, então vai ficar como? Seno de 60, aí você tem que lembrar quanto que é. Raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar igualzinho o seno de 60. Esse é o seno de 120. E o cosseno de 120? Ele é igual a menos cosseno de 60. Aí você tem que lembrar quanto é cosseno de 60? 1 sobre 2. Se é 1 sobre 2, então coloca 1 sobre 2. No entanto, não esqueça do sinal menos. Então, cosseno de 120 é menos meio. Beleza? Agora, fazer um último exemplo só para a gente entender como é que fica aqui, por exemplo, no terceiro quadrante. Para o terceiro quadrante, vamos pegar aqui pegar esse verde aqui. Então vai ficar como? Eu vou pegar, por exemplo, aí eu pergunto para você. Me fala quanto que é o seno de 240. E o cosseno? Pode ser o seno e o cosseno. Tá, 240, vamos ver onde que eles estão. Vamos identificar. O 240, para saber qual quadrante ele está, dá para perceber que ele está nesse, né, o terceiro quadrante. Onde mais ou menos? Veja só que, lembra que eu falei que a gente vai comparar com 180? Então vai ficar como? Para chegar no 240, a gente pega o 180 e soma quanto? 60 graus. Então, olha só, o que vai acontecer? Ele vai ficar bem embaixo desse outro aqui, ó. A gente vai projetar ele, vai ficar bem embaixo certinho dele aqui. Então, significa que, como que eu cheguei no meu 240? O 240 eu cheguei fazendo 180 mais 60, certo? Então, vai ficar... Vou fazer aqui, traça, ó. Vê que o cosseno dá o mesmo. E o seno? O seno não, ó. O seno está dando o quê? Para baixo. O seno vai ser igual ao seno de 60, só que com sinal trocado. Perceba o seguinte, ó, que aí, beleza, eu encontrei o seno de 60, a gente tem que sempre fazer o quê? Projetar para o primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante estão os ângulos que a gente já conhece, já tem decorado. Então, como que eu projeto isso? É fácil, é só você pegar essa linha verde e prolongar ela. Você já prolonga ela. Então, é meio que você pega aqui, ó, e estica até aqui. E vai dar onde? No ângulo que a gente acabou de fazer, o nosso 60 graus. E é algo meio intuitivo. Ó. Veja que esse ângulo aqui, esse 60, ele é OPV, lembra de OPV? Oposto pelo vértice a esse outro 60. Então, se eu quero sempre fazer, eu sempre estou pensando em fazer figuras congruentes, né, triângulos congruentes, então se aqui é 60, eu vou demarcar outro aqui no meu primeiro quadrante de 60 graus. Então, aí vai acontecer com que o meu seno de 240, ele é como? O seno de 60 está aqui, ó. Tá vendo que ele está para cima? E o de 240 está para baixo? Então ele é igual a menos seno de 60. E o cosseno de 240? Bom, o cosseno de 60, ó, a gente viu que ele está para a direita aqui. E o cosseno de 240 ele é igual ao de 120, ó, ele está para a esquerda. Então ele está com o sinal trocado com relação ao de 60. Então vai ficar o quê? Menos cosseno de 60. Beleza, então vai ficar como? Seno de 60, você tem que lembrar, raiz de 3 sobre 2. Sem esquecer o sinal, menos raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60 é meio. Como tem um menos, então fica menos meio. Beleza? Então é assim que vai aparecer círculo trigonométrico. Sempre utilize com relação ao 180. Pode ser com relação ao zero. Fazer um exemplo então aqui, rápido para ver como é que é, porque é bem simples. Então vai ficar aqui.
E meu seno e cosseno, sempre desenhar esse seno e cosseno, tá? Vou colocar aqui e aqui. Aqui eu tenho cosseno, aqui eu tenho seno. Beleza, então, às vezes pode aparecer assim, ele fala, quanto é seno de menos 30? Ele pode começar a fazer o quê? Utilizar negativo. Quando aparece negativo, o que acontece? Eu não falo que o ângulo a gente começa do sentido do zero e vai para o sentido anti-horário, é porque ele está no sentido contrário, ele está no sentido horário. Então o que seria o menos 30? É 30 graus para baixo. Então ele está falando aqui, ó, ele está falando parte do zero, só que em vez de ir para cima aqui, ele vai para baixo, vai no sentido horário. Então fica, sei lá, 30 graus mais ou menos para cá. Então, ó, quando a gente faz essa ligação, a gente tem que, entre esse ângulo aqui e o zero, esse ângulo meu aqui, ó, ele vale quanto? 30 graus. De novo, eu estou só pensando em valor. Mas na hora de demarcar ele aqui, ó, ele vale menos 30. Nunca coloque o negativo aqui. Coloque ele sempre aqui. Porque é aqui que a gente identifica o ângulo de fato. Aqui é só para ajudar a gente na hora de fazer o ângulo quando a gente for rebater. E aqui, ó, a gente vai usar quem para fazer a nossa simetria? Lembra que eu falei que a gente usa o 180 ou 0? É sempre a horizontal? O que a gente tem feito aqui, ó, foi na horizontal. Só que como a gente estava utilizando o segundo e terceiro quadrantes, foi horizontal à esquerda. Agora a gente vai utilizar a horizontal à direita. Então, como a gente quer fazer a simetria, eu vou pegar como? Ó, eu vou pegar esse ponto aqui e jogar para cima. Tem que ser reto, tá? Pensa para cima, que aqui fica difícil de fazer reto, mas pensa que ele tem que estar sempre o quê? Reto. Obviamente não vai ficar reto, está bem torto inclusive. Mas faz mais ou menos, aqui não precisa, aqui não é desenho geométrico, que a gente faz tudo com perfeição e precisão. Então, aqui está ótimo. E aí você liga novamente ele à origem. Como eles são congruentes, então aqui também é 30 graus. Então o que acontece? Esse valor é 30. Por que nesse caso é mais 30? Porque olha, eu estou indo do zero no sentido anti-horário para chegar nele. Então ele é o positivo. Então o que está acontecendo com o seno nesse caso? O seno ele está fazendo o quê? Ó, aqui ele é positivo, o de 30 que a gente já conhece, mas aqui ele é o quê? Negativo. Ó. Percebe? Então seria o quê? O que é um seno de menos 30? O seno de menos 30 ele é igual a menos o seno de 30. Por que isso? Porque o que acontece? Só reforçando mais uma vez. Porque ele está para baixo. Estando para baixo, ele está com seno negativo. E aqui o seno que a gente já conhece é o seno positivo. Então veja que o sinal está trocado. Sempre que o sinal estiver trocado, a gente faz o quê? Coloca um menos na frente. E aí ele é menos o seno de 30. Você sabe que seno de 30 é meio. Com o sinal trocado, então, menos meio. Tá certo? Então é desse jeito que a gente vai fazer. Perceba que ir 30 graus no sentido horário é a mesma que ir 330 graus no sentido anti-horário. Por quê? Eles ambos dão aqui no mesmo ponto. Por que eu sei já que é o 330? Porque, se a gente for aqui no sentido anti-horário, dá o 360. Mas abaixando 30, dá o 330. Então, esse é tanto o menos 30 quanto o 330. Se às vezes você quiser evitar utilizar o sinal negativo, o que não tem muito porquê. Você viu que é tranquilo, dá para fazer. Utiliza com relação aqui, faz essa simetria com relação ao eixo horizontal, que está tranquilo. Mas, se você quiser, pode utilizar também o que? 330 graus. Beleza? Então, assim, essa foi a aula aqui, deu uma demonstrada, acredito que ficou claro, espero que tenha ficado claro, tá? Eu falei bem devagar, pausado, bem tranquilo para que você entenda isso. Essa matéria não é difícil, só precisa pegar a prática dela, tá? Então, assim, faz exercício, treina e confere. Não é difícil você perguntar, pesquisar qual você quer, propõe para você, vou tentar tal ângulo, cosseno de, e chuta, sei lá, às vezes mesmo que seja um número quebrado. Você, beleza, pelo menos para treinar, fazer essas simetrias, tá? Fazer esse espelhamento já te ajuda muito. Depois, se você falar, tá, eu joguei para o primeiro quadrante e encontrei sei lá, cosseno de 50 graus. Beleza, pesquisa quanto que é cosseno de 50 e beleza, você consegue resolver o exercício. Lembrando que os que você precisa saber é o 30, 45 e 60. Claro que tem o 0, 90, 180, mas isso você vê no círculo sem problema algum. E os outros ângulos, 150, 210, 240, eles você sempre vai trabalhando no espelhamento para chegando nele, você vai ter os ângulos que você já tem decorado, tudo bem? Então essa aí foi a demonstração, nessa primeira aulinha aí nesse formato. Me fala aí o que você achou e a gente se vê aí na próxima aula.